Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Eu sei que o momento terrível que a gente está vivendo no país atualmente talvez pedisse para pessoas como eu, que ocupam um espaço desse aqui, né, na internet, tivéssemos uma postura mais contundente, comentássemos sobre esse assunto e tudo mais, né? Como é o caso do agora confirmado assassinato do indigenista Bruno Araújo e do Dom Phillips, do jornalista Dom Phillips, enfim, as declarações, no mínimo desastrosas, mas eu diria até que criminosas, de determinados agentes do governo federal, incluindo o próprio presidente da República, né? Enfim, a campanha de fake news que já começou, né? Essa onda de fake news que já começou em relação às eleições, declarações do presidente do tipo, Jesus não tinha uma arma porque não existia na época, enfim, essas coisas todas. Eu sei que a gente não pode deixar de se posicionar sobre isso. Mas, em relação aos outros assuntos, talvez eu até faça um vídeo sobre a questão do discurso, análise do discurso do presidente, enfim, dessas coisas de fake news, né? A coisa de alteração na Bíblia, essas coisas todas. E sobre o assunto do Bruno Araújo e do Dom Phillips, eu acho que eu não teria muito o que contribuir com uma coisa nova, a não ser reforçar o posicionamento dos veículos de imprensa que estão se colocando de maneira contundente, né? E as pessoas que estão se colocando de maneira contundente, denunciando o quanto esse assassinato, na verdade, é fruto de uma política de Estado, né, implantada pelo atual governo com relação ao meio ambiente, com relação enfim, as comunidades indígenas e tudo mais, né? Então, assim, a única coisa que tenho que dizer e que posso dizer sobre isso é que eu estou totalmente de acordo com essa ideia de que o assassinato deles não foi um crime isolado, né? Não é uma coisa de pescadores que se vingaram nem nada. Eu acho que ele tem que ser investigado a fundo porque isso é resultado de uma política de Estado, né? Então, assim, tem a digital do governo nisso aí. E quanto a isso, não acho que existam grandes dúvidas em relação a isso. Mas eu não vou falar sobre isso porque eu não tenho muito o que contribuir novamente sobre isso, a não ser me solidarizar com a família, com os amigos, enfim, com as comunidades indígenas e com todas as pessoas que lutam, né, pela preservação do meio ambiente, pela preservação dos povos originários, que atualmente devem realmente todos estarem morrendo de medo, né? Porque a gente tem um Estado aí que não é um Estado só que não garante a segurança, mas é um Estado que, além de não garantir a segurança, incentiva a ação criminosa contra essas pessoas. Mas enfim, o assunto que eu quero tratar no vídeo de hoje, ele é aparentemente um pouco mais prosaico e um pouco mais fechado, porque eu quero tratar sobre teoria das cores, que é um assunto que talvez, num primeiro momento, né, só interesse a algumas pessoas, a um grupo mais fechado de pessoas, porque só quem mexe com pintura, essas coisas, mas que, com a abordagem que eu quero dar, vai ganhar uma dimensão de importância histórica maior e política maior, porque se trata mais uma vez do apagamento histórico de uma mulher, né? Que a gente sabe o quanto as mulheres no decorrer da nossa história tiveram as suas contribuições apagadas da história, né? E existe aí a iniciativa de algumas pessoas no sentido de começar a fazer aparecer, né, a contribuição de diversas mulheres nas mais diversas áreas, né, e nos mais diversos tempos diferentes, para que a gente reescreva um pouco essa história que de forma muito injusta enfim, machista, misógina tal, apagou realmente a ação de diversas mulheres importantes. Tá? E a pessoa que eu vou falar é uma pintora, né, que está tendo a sua história contada por uma outra mulher. Então a história é a seguinte: uma historiadora da arte, eu li a reportagem a semana passada, né? Então, assim, uma historiadora da arte acabou de lançar um estudo
sobre uma pintora. Então a historiadora da arte se chama Alexandra Losch. Vocês estão vendo a imagem aqui dela. Então a Alexandra Losch escreveu um estudo sobre uma pintora do século XVIII chamada Mary Garside, também britânica, né? Vocês estão vendo aqui a imagem de um desenho, né? De uma ilustração, possivelmente da Mary Garside. E quem foi a Mary Garside, segundo esse estudo da Alexandra Losch? A Mary Garside foi uma pintora que nasceu em 1755 e morreu em 1819. Então ela foi uma mulher que viveu da segunda metade do século XVIII ao início do século XIX. E nas reportagens ela está aparecendo assim com um termo que eu acho meio pejorativo, né? Que é uma pintora amadora. E uma mulher que ensinou outras mulheres a pintar. Então assim, eu acho isso meio pejorativo porque coloca a Mary Garside num lugar de, então, era só um círculo de mulheres, sabe? Parece aquela coisa, parece quase que aquela reunião de chazinho tomando chazinho. Então eu acho que a gente tem que assumir, né? Tirar, obviamente, uma mulher no século XVIII não teria reconhecimento e nem espaço para atuar como artista profissional. Só que aí isso não tira dela a genialidade, não tira dela a competência enquanto artista. Enfim, mas Mary Garside, uma pintora da segunda metade do século XVIII e do início do século XIX, que em 1805 escreve uma teoria das cores. O escrito dela se chama Ensaio Geral sobre Luz e Sombra, sobre Cores e Composição. Está aparecendo aqui a capa da edição, né, dela. E essa teoria das cores foi revisada e lançada numa versão mais ampliada em 1808, 3 anos depois, onde ela, de maneira muito inteligente, coloca no título Nova Teoria das Cores. E por que eu estou falando disso? Nós, que estudamos arte, a gente sabe que foram escritas inúmeras teorias das cores e todas elas que chegaram até nós foram escritas por homens. Mas existem duas que são emblemáticas, né? São as mais conhecidas e as mais utilizadas. A de Newton, que é do século XVII, e a escrita por Goethe no século XIX. Muito bem, entre essas duas teorias das cores muito conhecidas, a de Newton e a de Goethe, está a teoria da Mary Garside. Ela lançou essa teoria, como eu disse, em 1805 e depois uma versão ampliada em 1808. E o Goethe vai lançar a teoria das cores dele em 1810, quer dizer, 5 anos depois da primeira e 2 anos depois da segunda. Há quem diga, né, que o Goethe até pode ter sido influenciado por algumas ideias da Mary Garside e tal, mas a Alexandra Losch, né, que é a estudiosa que está encampando essa teoria, né, da Mary Garside, diz que não tem evidências de que o Goethe tivesse, enfim, mas independentemente disso, é a gente entender o seguinte: se a teoria do Goethe teve a sua importância histórica por ter se contraposto um pouco a algumas ideias da teoria do Newton, né? A Mary Garside fez isso antes do Goethe, porque a Mary Garside vai justamente colocar muitas das coisas na sua teoria das cores, contrapondo, questionando algumas coisas colocadas pelo Newton na teoria das cores dele, e que depois o Goethe vai retomar também alguns desses mesmos questionamentos. Por exemplo, a influência da luz e da sombra na percepção das cores, a influência dos olhos, né? do olho das pessoas, de quem observa, na percepção das cores. Então tudo isso são coisas que o Goethe vai colocar em 1810, mas que a Mary Garside já colocou na teoria dela em 1805. Né? Então eu acho muito significativo e muito importante a gente frisar isso. Tá?
Só que a teoria da Mary Gardside, ela vai além. Então a gente vai ver aqui uma imagem de um círculo das cores proposto pela Mary Gardside. Vocês vão ver que esse círculo ele é quase todo branco e ele tem como se fosse um raio, né, colorido com as cores, as chamadas cores do arco-íris, enfim, as cores indo numa direção de abertura, né? E o interessante é que, por que esse círculo é assim, né? Porque a Mary Gardside coloca isso como se essa parte central do círculo fosse o olho do observador. Então ele observa a partir da luz branca, ele vai observar essas diferentes cores, dependendo da intensidade da luz e sombra, enfim, e do próprio olho do observador. Ah, mas isso Goethe também fez, isso também... Tudo bem, só que ela vai trazer, e isso é o mais interessante na teoria dela, ela vai trazer uma nova forma de lidar com esse espectro de cores. Porque o Goethe vai colocar todo esse espectro de cores num círculo grande, né? E o próprio Newton fez isso, chamado disco de Newton, enfim, que é aquele disco todo colorido. Só que a Mary Gardside, ela vai mostrar, exemplificar todas as nuances das cores e de cada uma das cores do espectro e do conjunto de cores do espectro nas suas saturações de luz e sombra, enfim, de uma maneira diferente, que é através de imagens abstratas, né, que parecem borrões e manchas, né? Então ela criou 8 borrões, vamos dizer assim, 8 manchas, 8 conjuntos de manchas de cada uma das possibilidades de grupos de cores do espectro. Então tem a branca, que vocês estão vendo aí, e vocês podem ver e vocês vão notar isso em todos os outros que vão aparecer, porque vão aparecer os 8 aí para vocês, que não é só a cor branca em si, por exemplo, esse não é a cor branca em si, mas é a cor branca e já começa a haver uma mistura de cores, uma diferença de saturação, de contraste, enfim, e de tonalidades, porque ela vai fazer isso nos diversos 8 grupos. Então tem aí o branco, tem o amarelo, tem o laranja, tem o verde, tem o azul, tem o escarlate, tem o violeta e tem o carmesim. E eu vou deixar passando aí, né, por algum tempo essas imagens desses grupos todos, desses 8 grupos de manchas, né, porque eu ainda vou falar um pouco mais deles. Então vocês podem reparar que nos 8 aparece justamente essa infinidade de saturações. É quase como se fosse a forma como o nosso olho enxerga a cor pura, né? A gente na vida real enxerga a cor a partir da superfície de algum corpo físico, né? Então assim, a superfície de uma parede, de um objeto, de uma pessoa, de um animal, enfim, de uma planta. A gente enxerga as coisas, as cores, a partir da forma da superfície. O que a Mary Gardside quis nessa forma de representar as cores, é quase como se a gente enxergasse a cor em seu estado puro, com todas as suas possibilidades de saturação, com todas as suas possibilidades de contraste, cada um dos grupos de cores. Então eu acho isso fantástico, porque assim, mostra que na verdade a nossa percepção do mundo se dá através da cor e não através da forma. A forma é um limitante da cor, né? A forma é uma limitação da possibilidade de enxergar a cor. E ela coloca isso quase como se a gente fosse realmente enxergar a cor em seu estado puro. Então isso é muito interessante. Se a gente pensar que isso foi feito no início do século XIX, é muito revolucionário, é muito instigante, é muito, né, é genial, né? E fora isso, a gente vê que essas imagens vão antecipar em quase um século o que depois vai ser a pintura abstrata, né? Então, se a gente pensar nos grandes pintores abstratos, Kandinsky, Mondrian, enfim, que são do início do século XX, né?
a gente vai ver que a Mary Gardside, além de tudo, está antecipando uma forma de reprodução, de representação pictórica, né, e de representação artística que vai ser a pintura abstrata, né? Inclusive essas imagens da Mary Gardside se assemelham muito às pinturas do George Ginley, né, pintor brasileiro, também de pintura abstrata, e que trabalhava muito com manchas. Mas vejam, é interessante a gente perceber que essas obras da Mary Gardside não eram pinturas, ela não tinha como objetivo, quer dizer, eram pinturas, mas ela não as criou com o objetivo de serem pinturas do ponto de vista da obra artística. Não, não. Elas são a representação imagética de uma teoria, né? Da teoria das cores. Então isso é fantástico. Então o que a Alexandra Lossky está fazendo em relação à Mary Gardside é realmente nos dar, né, dar ao mundo essa preciosidade que é uma teoria e um pensamento de uma mulher do século XVIII sobre a teoria das cores. Então eu queria nesse vídeo realmente fazer essa homenagem a Mary Gardside, né, e pegando aí esse estudo da Alexandra Lossky, para que a gente de novo reflita sobre o apagamento histórico das mulheres. Quer dizer, até achar, não, a teoria das cores de Newton foi a primeira, a mais importante, tal, tudo bem. Mas e por que dá tanta importância? E eu não estou tirando a importância da teoria das cores do Goethe, tá, gente? Mas por que a gente dá tanta importância à teoria das cores do Goethe e a gente nem conhecia a teoria das cores da Mary Gardside, né? Então, assim, não estou de forma nenhuma deslegitimando a contribuição do Goethe, né, com a sua teoria das cores, mas a gente precisa começar a cavucar essas coisas mesmo, né, a procurar essas coisas, porque a gente percebe que tem muitas mulheres, principalmente mulheres, enfim, e no caso do Brasil, né, eu acho que se a gente for atrás a gente vai ver pessoas negras, enfim, indígenas, né, que tiveram contribuições muito importantes para a nossa história, não só do país, mas para a nossa história do mundo, e que são simplesmente ignoradas, né, como é o caso da Mary Gardside, que se não fosse esse estudo da Alexandra Lossky, talvez até hoje a gente não soubesse quem era ela, né? E muitos de nós talvez não saibam quem era ela até assistir esse vídeo. Eu, antes de ler a reportagem da BBC, eu não sabia quem era ela, e depois eu fui atrás e li outras reportagens, enfim. Mas é muito engraçado ver que todas as reportagens falam praticamente a mesma coisa, né? E aí você vai ler um pouquinho mais um pouquinho do estudo da Alexandra Lossky, enfim. Você vai ver que o que se fala é quase a mesma coisa, por quê? Porque ninguém sabe. Até então ninguém sabia, né? E uma coisa que é muito importante, a Alexandra Lossky, a estudiosa, ela afirma categoricamente que com certeza a Mary Gardside foi a primeira mulher a escrever sobre uma teoria das cores, né? Na Europa, enfim. Então, ela não vai falar de mulheres do Extremo Oriente, nem nada disso, porque ela fala que não conhece isso. Mas que na Europa, no chamado mundo ocidental, com certeza a Mary Gardside foi a primeira mulher a escrever uma teoria das cores. Então eu fiz esse vídeo, na verdade, para que a gente reflita não só sobre a importância da Mary Gardside e da teoria das cores dela, para que as pessoas que assistam aí tenham a curiosidade de ir atrás, né, e de pesquisar um pouco mais a teoria das cores da Mary Gardside, mas também para a gente de novo refletir sobre esse apagamento histórico de mulheres, de pessoas negras, enfim, de comunidades originárias, né, e tudo mais, o apagamento histórico que esses grupos e essas pessoas têm e a falta de legitimidade que uma história branca, machista, heteronormativa, enfim, né, tenta impor, tentou e continua tentando impor, apesar da luta, né, das lutas todas que estão sendo travadas e de algumas conquistas, mas ainda continua tentando impor para nós. Então eu não sei se hoje em dia, por exemplo, uma pessoa que vai estudar arte, eu na época que fiz faculdade, imagina, né, a gente estudava a teoria das cores do Newton e a teoria das cores do Goethe, né?
Então, assim, eu não sei se hoje em dia alguém estuda a teoria das cores da Mary Gartside, acredito que não, né? Pelo menos aqui no Brasil acho que não, porque isso está acontecendo agora, isso está sendo publicizado agora, né? Então, eu acho importante para a gente pensar em como, né, inclusive quem é professor de arte, pensar de que forma a gente pode trazer essas figuras históricas importantes, como é o caso da Mary Gartside, né? Essa mulher que tão valentemente e de forma tão genial escreveu uma teoria das cores muito revolucionária para sua época. Tá bom? Enfim, é isso. Espero que todos e todos tenham gostado. Mais uma vez eu peço a vocês para se inscreverem no canal se não se inscreveram ainda. Se já se inscreveram, convidem as pessoas a se inscreverem no canal. Eu estou muito feliz porque a gente está tendo um crescimento no canal muito interessante, porque ele ainda é um crescimento pequeno, né? Ele ainda é um crescimento lento, mas ele está sendo um crescimento orgânico. Então, assim, eu estou muito feliz com o resultado que a gente tem obtido e isso é graças a vocês aí que estão prestigiando o nosso trabalho. Então, mais uma vez eu peço que todas e todos chamem as pessoas que vocês conhecem, que vocês sabem que vão gostar do nosso canal, para a gente aumentar mais ainda o nosso número de pessoas inscritas. Visitem nosso blog, nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, enfim. E quem quiser e puder, colabora com a nossa campanha do Apoia-se, porque ela está aí, a gente está tentando fazer essa campanha para melhorar cada vez mais o nosso trabalho e tratar vocês com todo carinho, com todo cuidado que vocês merecem. E é isso, tá bom? Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.